Então, aprofundando um pouquinho os comentários sobre a vantagem básica do investidor, o autor ele faz alguns comentários interessantes considerados. Ele vem falando aqui: o verdadeiro investidor raramente é forçado a vender suas ações e está, a grosso modo, livre para desconsiderar a cotação atual por ter escolhido ativos com valores reais. Se deixar influenciar pelos ânimos do mercado ou efeito manada dos grandes movimentos, o investidor transforma sua vantagem básica em uma desvantagem. As variações diárias muitas vezes são infundadas. O investidor inteligente não deixa as ideias do mercado influenciar a si mesmo, porém ele pode se beneficiar quando as loucuras do mercado acontecerem, ou então pode também desconsiderá-las. Mas deve ter o conhecimento de que os movimentos de preço muitas vezes são infundados. Então, basicamente, as oscilações têm significado para o investidor quando lhe oferece alguma oportunidade de compra ou de venda, ou até de rebalanceamento da sua carteira. Ainda comentando sobre o vai e vem do mercado, você diria um comentário desse livro. Acredite-se de coração do Howard Schultz, que é basicamente o homem que transformou a Starbucks na Starbucks que conhecemos hoje. A terceira parte do livro, quando a empresa se torna então uma empresa de capital aberto, ele começa a comentar como foi a experiência. É um comentário que vou ler aqui na íntegra. Ele fala aqui o seguinte então, depois que a empresa se tornou uma empresa de capital aberto. Enquanto a Wall Street me ensinou muito, sua lição mais duradoura é entender o grau de artificialidade de um preço de ação. É até fácil considerá-lo como o verdadeiro valor de sua empresa, e mesmo como seu próprio valor. No início de dezembro de 95, o preço das ações da Starbucks atingiu um recorde, o tipo de notícia que normalmente leva os ânimos no escritório. Mas na verdade acabávamos de saber que as mercadorias de Natal não estavam vendendo tão bem quanto havíamos previsto, e a tensão crescia à medida que esperávamos pelos resultados finais de um período de vendas tão importante. No início de janeiro, quando anunciamos os relatórios corporativos de dezembro de apenas 1%, as ações caíram drasticamente, de 21 para 16 dólares. Em apenas alguns dias, perdemos 300 milhões de dólares em valor de mercado, embora tivéssemos anunciado vendas de apenas 5 milhões de dólares abaixo do esperado. Os investidores preocupados me telefonavam perguntando por que a empresa está apresentando um desempenho tão fraco. The Wall Street Journal declarou que éramos uma luz brilhante, que talvez agora estivesse se apagando. Os analistas pareciam certos de que nossos dias de crescimento haviam chegado ao fim, de que a flor já não tinha mais o mesmo vício. Na verdade, a Starbucks não havia mudado naquele mês. Embora nossas vendas fossem menores do que esperado, nosso crescimento anual de vendas chegou perto dos 50%. Ainda estávamos comprando e torrando café. Estávamos abrindo uma loja por dia e continuávamos com nossos planos de entrar em novas cidades e apresentar novos produtos. 3 meses mais tarde, as ações alcançaram outra vez o pico. Os relatórios corporativos haviam se restabelecido pelos primeiros 3 meses do ano. O Goldman Sachs, um dos bancos de investimento de grande renome, sem interesses ocultos na Starbucks, previu margens de lucro e preço de ações mais elevados ainda. Os investidores agora telefonavam para me parabenizar. Alguns deles eram os mesmos que haviam me telefonado com sérias preocupações durante a época de Natal. O que mudou? Outra vez, nada substancial. A Starbucks em abril era a mesma empresa de janeiro. A única diferença era que Wall Street decidira de repente que a empresa valia muito mais. Então esse é um comentário muito interessante, porque o argumento do autor é esse. Basicamente, o vai e vem do mercado não deveria afetar o investidor inteligente, porque o investidor realmente inteligente poderia, na verdade, se beneficiar dessas loucuras de mercado, né? E muitas vezes entender que o preço de uma ação não é um reflexo do seu valor real. Um bom negócio que esteja saudável financeiramente, que tem uma proposta de valor verdadeiramente forte, ele vai continuar rendendo lucros ao longo dos anos. Então não é a especulação, não é o crescimento diário de uma semana para outra que vai tornar isso diferente, como diz nos comentários do Starbucks.
Então essa é basicamente a vantagem básica do investidor defensivo, qual nunca deveria se esquecer então, ter bem em mente quando for fazer investimentos no mercado financeiro.